Capítulo 1: A fábula da virada de ano e o monstro do dia a dia. Eu não era feliz com o meu trabalho, não me sentia realizado e simplesmente não tinha orgulho das histórias que estava construindo. E o pior é que eu não conseguia sair daquela situação. Eu não sei exatamente quantas vezes isso já aconteceu com você, mas eu já perdi as contas dos dias que acordava de manhã com a certeza de que aquele dia seria incrível, que conseguiria ser bastante produtivo, que colocaria minha vida em ordem e que todas as tarefas caberiam nele. No fim do dia, porém, a sensação que eu tinha era de que o dia tinha voado e não tinha feito praticamente nada. Uma história parecida com a que eu vivi tantas vezes é a de Carlos. Ele trabalha em casa, o que para muita gente é um sonho, pois passa a sensação de ter tempo para fazer tudo o que quer na hora que quer. Rotineiramente, ele vai dormir com a sensação de que o dia seguinte será diferente, produtivo, que antes de começar o trabalho, ele conseguirá fazer muita coisa, como comer direito e fazer algum tipo de exercício físico. Na prática, logo de manhã, a rotina dele começa com o despertador do celular tocando por volta das 7 horas. Em seguida, o Carlos estica seu braço e, no mesmo momento em que desliga o despertador, já aproveita para passar os olhos nas mensagens novas que entraram. Ainda na cama, lê as chamadas de algumas notícias num site que ele gosta de ver para se sentir atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então, como está com o celular nas mãos, aproveita para olhar o que teve de novo nas redes sociais, até que resolve olhar os e-mails de trabalho e, meio que sem pensar, começa a responder aquilo que consegue. Os e-mails que são mais complicados, ele marca novamente como não lidos, para deixar para mais tarde a resposta. Enfim, já tem um tempo que o despertador tocou e ele ainda está na cama. Quando vai se aproximando das 9 horas da manhã, ele percebe que não dá mais tempo de comer direito, nem com calma, muito menos de fazer a atividade física que tinha programado. Se fizesse naquele horário, todo o resto do dia estaria comprometido. Então, vai para a mesa de trabalho para começar o dia profissional, já com um sentimento ruim de não ter conseguido fazer o que queria antes de começar a trabalhar. Quando senta, quase que instantaneamente as tarefas começam a pular na frente dele. São e-mails, contas para pagar, mensagens de WhatsApp, e quando menos percebe, já deu meio-dia e ele praticamente ficou no modo automático até aquele horário. Ele queria ter progredido com seus projetos, mas ainda não deu. E o pior é que, quando consegue avançar um pouco em algum dos projetos de sua vida, o sentimento que fica é de que os e-mails se acumularam e então começa a se sentir sufocado. Volta do almoço e praticamente o que acontece é um replay da manhã, um monte de tarefa das 9 às 19 horas e ele nem consegue lembrar o que fez de útil naquele dia. De noite, mesmo exausto, pelo menos ele teria tempo de jantar, tomar um banho, ler alguma coisa que tenha prazer ou ver um filme. Mas o cansaço é tão grande que acaba assistindo TV enquanto come alguma coisa no sofá mesmo e ali acaba dormindo. Há também dias em que ele prefere não ver TV e fica preso nas redes sociais até depois da meia-noite. Quando se desconecta, ainda vem o sentimento de culpa por lembrar que não está indo dormir cedo, que provavelmente já vai acordar cansado no dia seguinte e a quantidade de tarefas que espera por ele será imensa. De verdade, ele sente que deveria ser melhor, mais rápido, cumprir outras tarefas, deveria organizar seu tempo de modo mais eficiente, porque está sempre correndo para fazer coisas básicas e não consegue fazer nenhum projeto de vida prosperar de verdade. Ele pensa em trabalho quase 24 horas por dia, mas na verdade dificilmente termina uma semana sem alguma bomba estourar, sem ter esquecido de fazer algo muito importante ou sem perder o sono por algum orçamento que precisa entregar no dia seguinte. Carlos faz muito, passa o dia envolvido em tarefas do cotidiano, mas ainda não sabe que, no fundo, ele não sabe produzir da forma certa. O ciclo de tarefas e pendências que o fazem se sentir sufocado vão sufocá-lo cada dia mais, até o momento em que ele não aguentar mais. Carlos trabalha em casa, mas poderia ter o próprio negócio ou trabalhar numa empresa, ser um profissional liberal, não importa.
Da forma como ele vive, jamais vai colher benefício do contexto em que estiver vivendo, pois simplesmente não sabe como sair desse círculo vicioso. Quantas pessoas assim você conhece? Gente que chega no final do dia com a sensação de que ele voou, ou pior, o dia não rendeu nada. Outra coisa que me era muito recorrente, quando o final do ano se aproximava, batia aquela sensação de que o ano tinha passado voando, um sentimento que se misturava com a impressão de que a cada ano a vida parecia passar mais e mais depressa. No entanto, logo depois vinha a virada de ano, novas metas e a esperança renovada, a certeza de que dessa vez tudo seria diferente. Esse é o momento em que acontece a fábula da virada do ano. Metas escritas no papel, abraços de virada de ano ao som de rolhas de espumante estourando, esperança renovada. Promessas de que este ano vai ser diferente. Comprometimentos públicos nas redes sociais, mensagens de WhatsApp e todo aquele ritual de Réveillon. Já vi isso acontecer com pessoas que querem emagrecer, mudar de emprego, passar num concurso público, abrir o próprio negócio físico ou digital, aumentar os lucros da empresa, terminar o trabalho de conclusão do curso de faculdade, aprender um novo idioma, viajar para o exterior, ganhar seu primeiro milhão, ter tempo para brincar com os filhos, cuidar da saúde, fazer atividade física e um monte de tantas outras realizações. Depois disso tudo, o ano começa diferente. A fábula da virada do ano até parece que vai se concretizar. As metas começam a parecer exequíveis. Elas estão vivas na memória ou até registradas em algum lugar bem à vista. A pessoa faz listas do que tem de fazer, se organiza, até estuda algumas técnicas de produtividade, prioriza aquilo que deve ser feito para conseguir alcançar as metas. Estou falando da virada de ano, mas poderia ser qualquer momento em que se resolve mudar de vida. Muitas vezes, a virada de ano pode ser representada por uma palestra motivacional ou por um vídeo no YouTube que deflagrou o sentimento de agora vai. E isso pode acontecer a qualquer instante e ser disparado por qualquer fato que lhe dê o sentimento do ponto de virada. Qualquer um desses sentimentos pode produzir exatamente o mesmo fenômeno da fábula da virada do ano. Contudo, assim como a virada do ano, aquele tal ponto de virada vai se afastando, ficando para trás, e começam a surgir os primeiros obstáculos, chegam os primeiros dias que não rendem tanto, e o que tinha de ser feito acaba ficando por fazer. Aparecem de novo os dias que passam rápido demais. A quantidade de e-mails para responder e as tarefas que tinham de ser feitas naquele dia não deixaram tempo para avançar na meta principal. Mas, como a confiança ainda está alta, fica a certeza de que foi só uma exceção afinal. Na próxima segunda eu me organizo e retomo o caminho. Vem então a segunda-feira e você até consegue voltar um pouco ao rumo, mas na terça-feira tudo já sai do controle novamente. São dias em que as metas não cabem, distrações das redes sociais, volume interminável de tarefas que não levam a lugar nenhum, embora sejam obrigatórias, a sensação de dormir e não se sentir renovado na manhã seguinte e pronto. O monstro do dia a dia da vida moderna já engoliu a fábula e a rotina de dias que não rendem praticamente nada e de anos que voam e passam cada vez mais depressa já se instalou de novo. Até que chega o final do ano ou acontece um suposto ponto de virada e você recomeça. Assim, a vida vai passando, e não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas, antes de aprenderem o que vão ensinar nesse livro, contavam que se sentiam como se estivessem secando gelo na vida, e não importa o que fizessem, seus planos não avançavam. Pode ser que, ao olhar um pouco mais de perto para a própria vida, você se identifique com essa situação. Dias que não renderam nada, anos que voaram, metas que caíram na fábula da virada do ano e que logo depois foram engolidas pelo monstro do dia a dia. Já que estamos falando disso, vamos pensar um pouco mais sobre o tema. Por favor, responda para mim qual foi a última meta que você estabeleceu para si e que acabou repetindo nas viradas de ano, mas que ano após ano acaba engolida pelo monstro do dia a dia. Pegue papel e caneta
Escreva aqui algumas das metas que caíram na fábula da virada de ano e que foram engolidas nos monstros do dia a dia. Talvez você tenha respondido à questão anterior ou simplesmente tenha seguido adiante na leitura. Me deixe explicar por que você está de parabéns se tiver respondido, ou caso não tenha parado para fazer isso, por que deve voltar e responder essa questão com papel e caneta antes de seguir em frente. Neste primeiro momento, preciso apenas que você compreenda e acredite que este livro é um método completo, testado, comprovado por diversas pessoas e que cada passo e exercício contido nele foi meticulosamente desenvolvido para produzir o maior e melhor resultado possível. À medida que você avançar as páginas, vai entender com clareza a razão e a importância de preencher todos os exercícios e, mais do que isso, verá que todas as peças deste livro vão se juntar perfeita e completamente até o final. Cada anotação dessa tem uma razão específica e com frequência voltaremos a algumas delas. Outras surgirão e se conectarão entre si mais à frente. Então, certifique-se de que você registrou quais foram suas últimas metas pessoais, profissionais ou financeiras que foram iludidas pela fábula da virada do ano e depois destruídas pelo monstro do dia a dia. E só para registrar, eu mesmo caí na fábula da virada do ano por 14 anos seguidos, sempre prometendo para mim mesmo que aquele seria o ano da minha virada, que eu conseguiria deixar um emprego que não me realizava, para então montar um negócio e levar a vida da qual me orgulharia. Mas, poucas semanas depois, acabava engolido pelos monstros. Antes de falar como eu saí dessa armadilha, vou contar como eu caí nessa armadilha.